No vídeo anterior sobre essa leitura de Mateus, a gente comentou alguns dados históricos do processo de escrita desse livro, né? A gente falou que ele foi escrito ali mais ou menos 70, 80 depois de Cristo, então já 40, 50 anos depois que Jesus morreu. Ele foi escrito por uma comunidade de discípulos de Mateus, na Síria, onde você tem, depois da diáspora, que Jerusalém foi invadida e tudo mais, você tem judeus cristãos, judeus não cristãos, cristãos que são pagãos, ou seja, são de outras etnias que não judaica e tudo mais. E esse contexto cultural todo abre pra gente umas possibilidades de interpretação e de reconstituição do nosso próprio imaginário de história, de como o livro é escrito, como que ele participa na tradição e tudo mais, e fazer críticas muito interessantes sobre o modo como ele chega pra gente, né? Mas, para dar continuidade nesse daqui, avançar um pouquinho no texto, já que a gente só viu um pouquinho da genealogia de Jesus, eu queria dar umas dicas para ler qualquer outro texto bíblico. Então, seja você religioso ou não, são dicas para interpretação desses textos. Então eu queria dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira é essa dica, e a segunda uma leitura de mais um pedacinho do texto de Mateus, beleza? Então bora lá, dicas gerais de como ler algum texto bíblico. Durante a Idade Média, foram se inventando várias maneiras de tentar subdividir os textos bíblicos, os textos cristãos, para que fosse fácil encontrar determinado trecho que o padre, o líder religioso, quisesse falar para as pessoas. Porque, querendo ou não, nos tempos de Jesus, ou mesmo nos tempos da comunidade de Mateus, os textos estavam em grandes rolos e nem todo mundo tinha acesso fácil a esses rolos. Aliás, nem todas as comunidades tinham todos. Os rolos da Torá, por exemplo. Tinha algumas partes, em alguns lugares tinham todos, e para você achar o texto era difícil, mesmo os textos dos profetas, né? Pegava o texto, abria, começava a ler de onde estivesse aberto, que era muito difícil organizar e coordenar uma parte ou outra, onde começa e onde termina. Então, durante a Idade Média foram se desenvolvendo esses métodos, e já lá na porta da Idade Moderna, eles começaram a subdividir em capítulos e versículos os textos, que é, em geral, o que nós temos até hoje, né? Então nós temos aqueles números, capítulo 1, versículo 1 e tal. Mas qual foi o critério para estipular onde começava e onde terminava um capítulo? Onde começava e onde terminava um versículo? Pois não tinha um critério claro. Cada um ia organizando da sua maneira, até que começou a se homogeneizar, né? Estabeleceram alguns modos de organizar os textos, mas eles não tinham nenhum critério claro. Então você vai pegar, dependendo da tradição cristã que você for, se você for protestante, o católico já tem diferença da divisão de capítulos e versículos de um para o outro. Se for ortodoxo grego, ortodoxo ou mesmo russo e tal, você também tem subdivisões diferentes. Então é interessante imaginar isso, que você não tem um critério claro. O que é bom, então, para a gente achar um determinado texto, mas é ruim porque atrapalha a nossa leitura. A gente imagina que os capítulos, os versículos indicam o começo ou fim de uma frase, o começo ou fim de uma história, que eles estão muito bem pensados e não estão. Eles não estão, eles são bastante aleatórios. Então, uma dica para ler os textos é que você consiga utilizar os capítulos, né, os números grandes aqui, e os versículos para se achar no texto, mas não para ler o texto. Você tem que tentar dar uma apagada neles. Essa subdivisão ela é bastante arbitrária e ela dificulta você interpretar. Então você decora 1, dois, tal, e isso atrapalha, porque pode quebrar uma história ou pode quebrar uma narrativa que não era para ser quebrada, era para ser lida em continuidade. Então não deixa eles te atrapalharem, beleza? E a segunda coisa é que modernamente ainda desenvolveram mais uma subdivisão, que são os subtítulos, né? Então você vai pegar aqui no capítulo 2, aleatório, dividido de Mateus, tá? Os visitantes do Oriente. Bom, tem um subtítulo, mas que em outra tradução pode ser diferente. Por exemplo, estou com outra Bíblia aqui na minha frente, em que o subtítulo é a visita dos magos. Você fala, não é tão diferente, tá semelhante ou similar. Pois é, mas em uma das versões que eu tô, o capítulo 2 não tem distinções, não tem nenhuma quebra, ele vai quase que inteiro. E na outra tem várias subdivisões, tem uma seção inclusive chamada A Matança dos Inocentes, que não tem na outra. Então, quer dizer, os subtítulos, eles também são arbitrários. Quem os decide é quem traduz o texto. Então, o tradutor coloca um subtítulo para ajudar o leitor a identificar a história, mas o problema é que esse subtítulo pode orientar, nortear ou mesmo guiar a sua leitura. Ele vai fazer você focar em determinado ponto da história e você talvez não perceba outros detalhes mais importantes. Então a segunda dica é essa. A primeira, elimina ou tenta apagar na sua cabeça os capítulos e versículos. Eles são
uma mera indicação, não foram pensados enquanto estavam sendo escritos, né, os textos, obviamente. E o segundo é os subtítulos. Eles podem te ajudar, mas eles podem te atrapalhar muito, tanto na interpretação do texto, quanto essas subdivisões arbitrárias e correndo o mesmo erro dos capítulos e dos versículos. Beleza? Eliminado essas duas coisas, né, então, tirando esses números e esses subtítulos colocados posteriormente aos textos, ajuda a gente a ler. Tentar ler o texto de maneira fluida, não quebrada, não toda estilhaçada, como normalmente se faz, né? Saca um versículo, sabe falar ele, saca um capítulo e diz como ele está, ou utiliza mesmo um subtítulo do texto para enviesar. A exemplo rápido, muitas bíblias você vai encontrar no capítulo 10 de Lucas, escrito a parábola do bom samaritano. Aí você lê o texto inteiro e em momento algum Jesus, por exemplo, diz que ele é bom, ou mesmo o interlocutor dele, o personagem do rico, também não fala se ele é bom ou não, ele é o mestre da lei, o rico não. Então, não tem esse adjetivo. É um detalhe simples, mas isso é só como indicativo para ver que os subtítulos eles podem estar viciados em traduções e até atrapalhar a nossa leitura, a nossa interpretação. Tá bom? Tem coisas muito mais graves em outras histórias, mas não cabe aqui. Essas são as dicas para ler qualquer texto bíblico que você encontrar na sua frente, talvez te ajuda bastante a superar um monte de coisa que está travada aqui. Firmeza? Vamos lá então rapidinho um trecho que eu vou selecionar aqui de Mateus. Libertos desses capítulos, versículos e também dos subtítulos, a gente descobre uma possibilidade de dependência muito bacana. Você pode interpretar ou criar o seu próprio texto, onde ele começa e termina. Você pode criar o seu bloco de significado, que é o que a gente chama de perícope, em hermenêutica, seja ela religiosa ou não. Um texto com começo, meio e fim, com sentido próprio e que seja justificado porque ele é um bloco único de sentido, né? Então você pode encontrar dentro da própria narrativa, ou seja, tem uma mensagem aqui que permeia todo determinado trecho, ou pela própria estrutura literária. Naquele tempo, outro dia, ou outro tempo, passou tanto tempo, já indica coisas de onde começa e termina, mesmo vocativos e tudo mais. Então isso dá uma liberdade para a gente construir a nossa maneira de subdividir o texto e melhorar a nossa própria compreensão do texto. Beleza? Então a perícope que eu vou utilizar, ela coincide com o capítulo 2 de Mateus, sem nenhuma subdivisão, que é interessante porque no texto que eu tenho aqui, por exemplo, tem 3 subdivisões, né? O tradutor colocou 3 subdivisões. Nesse daqui tem 4. Então, tem essas diferenças muito interessantes que a gente pode ficar de olho. Beleza? Tranquilo? O texto que eu queria narrar rapidinho, ele tem uma série de implicações políticas e que, contextualizado naquilo que nós comentamos no outro vídeo, ganha um peso muito grande. A gente tem que ter essa ideia de que está 300 anos depois de Jesus já. Você tem essa comunidade diversa de judeus cristãos e cristãos pagãos, né, que não são judeus, e que eles estão tentando criar, de alguma maneira, uma unidade, um grupo que tenha uma coesão cultural e de própria experiência religiosa, e que está lidando esses conflitos, tá sob tensão. E como fazer isso? O texto, a construção da narrativa, é uma dessas possibilidades. E a narrativa é o seguinte: depois que Jesus nasceu, que a gente viu a genealogia dele no outro vídeo, a Maria, que aparece grávida sem estar casada, o José fica preocupado, quer cancelar o casamento, mas aí ele não cancela, continua casado com ela, o menino nasce, eles dão o nome do menino de Jesus, e o que acontece é que eles recebem a visita de magos, né, que estão vindo do Oriente, ou de sábios que estão vindo do Oriente, o que já indica uma coisa muito bacana, que é essa possibilidade de um estrangeiro ouvir ou saber falar da mensagem do menino do rei, que seria o Salvador e tal. Então, você já tem esse tipo de participação estrangeira, não judaica, que já está entrando na narrativa de uma maneira muito bacana, já contempla uma sabedoria que talvez não fizesse parte das tradições dos próprios judeus. Então isso é muito bacana de você imaginar, né? Vêm esses magos, só que eles vão para o palácio na narrativa. A comunidade de Mateus está construindo um texto e eles falam, eles vão para o palácio porque estão atrás do rei. Mas quando chegam lá, o rei fala, não, mas aqui não tem nenhuma criança, não está nascendo ninguém, e fica preocupado com essa possibilidade de um foco rebelde, ou seja, se vai nascer alguém que está prometido para ser rei, nós vamos ter conflitos internos, ele fica perturbado, né, e cria uma estratégia que é tentar enganar os sábios e caçar as crianças, ir atrás desse menino, saber onde é que ele está, como ele está, e poder se livrar dessa família, para não ter esse foco de resistência possível, baseado
nessa profecia e nessa sabedoria dos povos, desses magos do Oriente que chegam atrás do menino, né? Beleza. A questão é que José recebeu uma mensagem, deu um mensageiro, um angelos, né? O anjo, a palavra anjo, que a gente substancializou, ela significa mensageiro. A tradução da palavra mensageiro em grego, que por alguma razão a gente não traduz, só coloca e parece que vira uma entidade, ganha asa e até brilho, essas coisas. Mas tudo bem. O mensageiro avisa José de que o rei quer fazer isso, então você tem essa questão política, essa dimensão política participando, e vai atrás e que irá atrás do menino para tentar matar ele. José tem uma grande sacada na narrativa, que é ir para o Egito. E aqui é onde eu gostaria de dar o destaque do texto, porque essa fuga para o Egito, e depois do Egito retorno para Israel, faz alusão muito interessante com outro salvador da tradição judaica. Então, se eu tenho a tradição do Oriente através dos magos, agora eu tenho a tradição judaica, a tradição hebraica, pela alusão com a história de Moisés, né, o salvador do povo, fundador do povo, de certa maneira, que vai para o Egito, volta para o Egito, e nessa passagem de ida e retorno para esse lugar onde era império, ele abre as possibilidades de salvação do povo. Então você tem uma alusão entre a personagem Jesus e a personagem Moisés. Essa tradição agora está contemplada dentro da narrativa e tem uma mensagem por trás muito forte. Traz para a gente, para quem tinha noção e conhecia essa história, ganha um peso gigantesco. Você já tem a possibilidade então, agora do Oriente, que seriam esses povos não judaicos, não semitas, e os judeus ali participando dessa narrativa e construindo de uma maneira muito bacana, incluindo agora também o Egito. Ou seja, a família José, Maria e Jesus se torna uma família migrante. Ela não é agora exclusivamente o próprio só desse povo. Eles conseguem ir para outros lugares e retornar. Outros lugares que não só a Judéia fazem parte da história, da narrativa, da formação da personagem Jesus, né? E isso é maravilhoso, você imaginar que outros povos então estão sendo contemplados e estão participando dessa narrativa. Tem essa alusão à história de Moisés, que traz um peso gigantesco para a personagem Jesus, para essa narrativa de fé muito bacana. E agora você tem essa possibilidade de incluir uma diversidade muito maior. Bom, para terminar, para finalizar, um último comentário, o texto vai terminar se encerra com Jesus indo para Nazaré, né, junto com a família dele. Nazaré não é a Judéia, onde eles estavam quando Jesus nasceu, é na Galileia, uma periferia do povo, um lugar muito excluído, muito isolado. É uma cidade que era considerada uma cidade lixo, uma cidade amaldiçoada, pequena, sem valor, sem importância nenhuma, o que para a narrativa ganha um peso muito mais interessante, né, que eu estou de um povo escravizado, de uma cidade periférica, a quebrada de Israel e tudo mais, e um menino, Jesus, nasce lá e é o cara que seria o rei, diferente de onde começa a narrativa, que é no templo, a conversa entre os sábios e o rei. Então eu tenho da periferia a possibilidade de surgir um rei, que já traz outras interpretações muito bacanas. Por fim, tem uma série de estudos que vão querer trabalhar a possibilidade histórica de Jesus ter ido efetivamente com a sua família para o Egito e crescido lá um bom tempo antes de retornar para Nazaré. O princípio dessa narrativa é de que lá Jesus teria tido acesso a uma série de sabedorias, códices de sabedoria do povo egípcio, filosofias e tal, porque querendo ou não, o Egito era a ponta cultural da época, científico-cultural da época. Era o grande lugar, o grande celeiro de produção cultural. E onde estava reunido nas bibliotecas egípcias grande quantidade de textos e tudo mais, e os mesmos povos que não estivessem nos grandes centros também tinham tradições já muito antigas e de sabedoria, ciência desenvolvida e bastante difundida. Então, parte desse princípio de que ele teria aprendido lá e retornado. Eu, pessoalmente, não sou muito afeito, mas é um tipo de pesquisa interessante, é um tipo de informação histórica bacana, mas que, na minha visão, é muito mais um processo narrativo e criativo da comunidade de Mateus com outros propósitos, outros princípios. Em Lucas, por exemplo, você não tem isso. Você não tem nem a visita desses sábios, e muito menos a fuga para o Egito e o retorno para o Egito, porque o texto de Lucas está cumprindo outros papéis. O nascimento de Jesus em Lucas trata de outro tema, de outra situação. E, bom, então a gente tem
tem outros motivos do porquê a comunidade de Lucas está criando a narrativa. Então, por que tem numa narrativa e não tem outra, tal, para mim é uma questão muito menos histórica de ser avaliada e muito mais de se compreender do próprio texto, do próprio imaginário, da própria função que está cumprindo esse texto, que não é jornalístico, nem uma biografia fidelizada e moderna, como a gente está acostumado a fazer. Tem outros princípios, outros valores, outros propósitos. Beleza? Espero que o videozinho aqui tenha servido para alguma coisa. Até o próximo.